Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa quarta aula do capítulo 2 do livro Yoga Sutras de Patanjali. Essa é a última aula, a gente vai fazer a conclusão desse capítulo e a gente vai dar seguimento. Vou minimizar aqui. Eu vou passar só um resumo do que a gente viu nas aulas anteriores. Que a gente viu, a gente começa o nosso encontro com os passos do praticante, né? O que o praticante precisa e todas as dicas que o autor Patanjali dá para quem quer praticar yoga e toda a estrutura teórica do yoga e seus resultados práticos. E aí os passos do praticante, ele coloca lá no início do sutra, que é a disciplina, né? O ascese, que é a disciplina, que é o Svadhyaya, que é o estudo, né? O estudo das escrituras, e o Ishvara Pranidhana, que é a devoção ao Senhor, né? A sua entrega ao divino. Esses são os passos importantes que ele já pontua bem no início do capítulo. E aí, a partir desses passos, ele começa a dar as dicas de como uma pessoa consegue fazer aquilo que ele nomina como involução. Involução é um recolhimento, né? E essa involução, ela parte do conhecimento dos gunas, que são os princípios da natureza, que ele nomina como prakriti. E a partir desse processo de involução que ele vai falar, ele começa a expor, a partir do verso 18, a parte transcendente do yoga, a parte metafísica do yoga. E aí, como é que ele faz? Como é que ele fala sobre a parte metafísica? Ele faz um apanhado dizendo que a natureza ela pode ser sentida, usufruída, né, da maneira mais grosseira, mas também ela pode ser emancipada de uma maneira bem sutil, né, que é a prática espiritual do yoga. E aí esse processo de emancipação dos gunas, ele vai chamar a atenção para a visão do discernimento, que é aqui nesse verso aqui ele volta a reiterar. E a visão do discernimento nada mais é do que viver no momento presente. Então, através dessa visão do discernimento, através do momento presente, brilha o fulgor da sabedoria, que é o Gnana. E aumenta a chegar até a visão do discernimento, que é esse sutra que a gente está vendo aqui em cima, tá? Aí ele começa a expor, a partir do verso 28, o Ashtanga Yoga. Aquilo que a gente viu na última aula do módulo passado, né? No módulo passado a gente viu, vocês vão até lembrar aqui dessa laminazinha que eu botei aqui. Então eu expliquei certinho o que é as yamas e niyamas, né? E vai chegando aqui, são 8 passos, né? Por isso que é Ashtanga Yoga. Aí a partir do verso 28 que ele começa a falar propriamente dito do Ashtanga Yoga. Aí quando a gente não estuda esses versos anteriores, né, que são 28, isso sem tirar o capítulo 1, né, que são bastante coisas, são bastante conceitos, e a gente estudar apenas a parte dos yamas e niyamas, do Ashtanga Yoga, a gente acaba deixando passar coisas de muita importância, né? Como isso que a gente acabou de ver ali nas aulas passadas, tá? A prática, através da prática dos 8 membros do yoga e com a redução das impurezas, brilha o fulgor da sabedoria, que chama de Gnana, né? Que aumenta até chegar à visão de discernimento. Ou seja, tu vai precisar de uma extrema visão do momento presente, que é a visão do discernimento ali, que ele chama de Viveka Kriyati, para alcançar a sabedoria, né? Mas aí ele dá uma dica importante, por isso que muita gente começa por esses versos, né? Porque ele dá a parte prática as dicas mais práticas do yoga, que através da visão do discernimento
né? A gente alcança a Gnana e aí ele vai discriminar todos os passos do yoga aqui, que é a disciplina, né? Que esse é o yama, né? Yamas são as disciplinas, tá? E o niyama, o autocontrole ou as observâncias, são esses 5 aqui. Tá? Daí ele vai falar das posturas, né? Que é a asana, do controle da respiração, que é o pranayama, do recolhimento dos sentidos, pratyahara, a concentração, dharana, meditação, dhyana e o samadhi, que é o êxtase. Lembra que ele falou lá no início do nosso estudo que os objetivos do yoga são alcançar o êxtase, né, que é o samadhi, mas também diminuir as aflições, né, que são os kleshas. Agora ele começa a explicar o que é certinho e eu escolhi alguns versos aqui para a gente passear e aprender um pouco mais sobre essa literatura clássica do yoga aqui, tá bom? E a gente vai começar a dar uma olhada em alguns versos que passam. Aí aqui ele vai discriminar o yama, né? O yamas e niyamas. Agora ele fala do yama, que é a não violência, a veracidade, o não roubar, a castidade e o não cobiçar. Essas são as disciplinas do yoga. Tá? Então, isso aqui são os yamas. Eu já falei mais detalhadamente naquela aula que eu falei para vocês, que é a última aula do módulo passado. Então, eu não vou encabeçar muito essa história do yamas e niyamas. Se você tem curiosidade, é muito interessante. Ou se você sabe pouco sobre essas disciplinas, volta lá, que lá tá bem discriminadinho, eu explico com mais detalhes. Aqui eu vou só fazer uma revisão. Aqui os yamas, que são as disciplinas, né? E aqui, gente, ó, ele vai começar a perceber que você precisa ter uma certa disciplina para te conseguir transitar na filosofia do yoga, né? Aqui ele vai falar no verso 31, são válidos todas as esferas, independente de nascimento. Isso aqui é importante, ó. Lugar, tempo, circunstâncias, e constituem o Mahavratan, que é o grande voto. Aí ele dá esse caráter ecumênico para o yoga, né? A gente já começa a ver uma coisa mais de uma esfera popular. Você não precisa, independente do seu nascimento, você não precisa ser um brahmane, né? De lugar, não, independente do lugar onde tu tá, né? Independente de qualquer circunstância, aqui ele fala desse conceito importantíssimo, né? Que é o Mahavrata. Cada um tem o seu voto interno, a sua disciplina. Se você decide fazer alguma coisa, você vai lá e faz, independente de qualquer coisa. Aí ele dá essa dica muito importante para o praticante de yoga seguir o seu caminho, né? Se animar na sua sadhana, que é a sua prática espiritual. E aqui ele fala no verso 32 sobre os niyamas, né? A pureza, o contentamento, o tapas, o acesso, a devoção ao Senhor, são as formas de autocontrole, tá? Vocês vão lembrar que a gente viu isso aqui no verso 1, ó, que aqui é tapas, né? O Svadhyaya, que eu falei lá no começo, e o Sausha, aqui também tem, e a pureza. Aliás, pureza, Sausha, e aqui é o Santosha, tá? Aqui ele fala de tapas, devoção ao Senhor. Faltou aqui, eu acho que eu esqueci de digitar. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Faltou o estudo das escrituras, né? Que é aqui no meio. Tá? É o Svadhyaya. A gente falou lá no início. Então a gente falou sobre tapas, Svadhyaya e autoestudo. Achei estranho aqui que não apareceu. Mas tudo bem, foi um erro de digitação meu. Mas vamos prosseguir. Isso aqui são as formas de autocontrole, né? São as observâncias do praticante de yoga. Isso aí a gente já viu na aula anterior, então a gente vai prosseguir aqui no verso 35. Quando o yogin se afirma na virtude da não violência, toda discórdia se acaba na sua presença. Aí, gente, não violência é o primeiro yama que a gente viu lá na lâmina passada. Vou voltar aqui para vocês observarem. Aqui, ó.
Aqui, ó, não violência, né? Veracidade, não roubar, castidade, não cobiçar são as disciplinas, tá? Aí ele volta a reiterar, é muito interessante isso, porque quando o yogin se afirma na virtude da não violência, né? Ou seja, do ahimsa, toda discórdia se acaba na sua presença. Eu sempre costumo começar minhas aulas por uma intenção, né, uma mentalização de ahimsa. Tá? Ahimsa é o primeiro e o mais importante passo do yoga. Se vocês forem perceber ali que os yamas e niyamas, o yamas é o primeiro, né? São as disciplinas. Então, o primeiro yama é o ahimsa. Ele volta a reiterar isso, né? Toda discórdia se acaba na sua presença. Então, o yoga bota mais uma vez na sua conta esse caráter pacifista que o yoga tem, através dessa reafirmação aqui da não violência, que é o ahimsa, né? Eu sempre costumo a começar nossos encontros falando sobre a ahimsa, sobre a não violência. E se a gente é capaz de ficar uma atitude não violenta durante uma prática, né, de yoga de 1h30, a gente vai desenvolvendo esse caráter não violência e acaba virando um ser mais pacífico, né? Toda discórdia se acaba na sua presença. Isso é de grande valia para a gente, né? No nosso momento histórico e em todos. Aqui, ó, através da pureza, que é o Sausha, ele obtém um distanciamento em relação aos seus próprios membros e adquire também o desejo de não ser contaminado pelos outros. Então, esse processo, que agora sim é o primeiro niyama, é a primeira autocontrole, a primeira disciplina, através dos seus membros. Ou seja, quando tu tens uma pureza mental, quando a gente está meditando, por exemplo, parece que o nosso corpo some, né? Então é disso que ele está falando aqui, ó. A relação aos próprios membros. Então, quando tu está com uma pureza mental grande, você não sente o seu corpo. Você está em outro estado de consciência, né? Um estado elevado e alterado de consciência. E também, quando está no estado de pureza grande, você não é contaminado pelos outros, né? Pelas energias baixas, ou seja, no estado de uma pessoa com nível de consciência inferior, você transita por esse meio, mas como você desenvolveu bastante esse autocontrole, que é um niyama, né? Que se chama pureza, sausha, você é capaz de não se contaminar. Pode até que a energia possa até baixar, né? Imagina, você vai entrar em um lugar onde o nível de consciência é baixo, a música é ruim, o ambiente está esfumaçado. Mas, de certa forma, através dessa disciplina, dessa observância, a gente adquire a capacidade de não ser contaminado pelos demais, pelas energias baixas, tá? Muito importante também. Então, ele fala de ahimsa, ele reitera, que é o primeiro yama, e ele fala de pureza, que é o primeiro niyama. Esses dois têm correlação, mas isso eu já expliquei naquela aula 4 do módulo passado. Vamos lá. Obtém, além disso, a pureza da qualidade sattva do seu ser, a gratidão, a concentração, o domínio dos órgãos dos sentidos e a capacidade de ver o si mesmo. Tá? Então, através de Sausha, a gente fica mais, né, sátvico. A gente viu ali aquela ideia dos gunas, o sattva aqui, só para relembrar, o sattva é o princípio luminoso, né? Tem o tamas e o rajas, que é o processo tamásico, o processo apegado, preguiçoso, o rajástico, o processo da atividade, da ansiedade, e esse sattva aqui é a qualidade que todo yogin busca, que é a qualidade do equilíbrio, né? Você chega no estúdio de yoga, às vezes um pouco acelerado, mas acaba que vai respirando e vai chegando no estado mais tranquilo e vai começando aos pouquinhos desenvolver esse estágio sátvico, tá? Então, através disso, e vai acontecendo, vai despertando um estado de gratidão a quem pratica, né? De concentração, a gente acaba, através das práticas meditativas, desenvolvendo muita concentração, né? Isso aí é também um dos passos do yoga, que é a concentração, dharana, mas a gente vai ver mais para frente, tá?
Aqui ele fala dos órgãos do sentido, domínio dos órgãos dos sentidos, que é o pratyahara, e aí a capacidade de ver a si mesmo, né? Que daí é um processo de limpeza e de purificação alta, tá bom? Através desse processo sáttvico aqui vai acontecendo tudo, tá? Então vamos lá, através do estudo, Svadhyaya, o yogin estabelece o contato com a divindade de sua eleição, tá? Então, Ishtadevata, outro momento que esse texto ele dá o caráter social, né, ecumênico, porque tu escolhe a divindade que tu vai orar e tu vai se dedicar a ela. Então ele não está dizendo para ti orar para Shiva, nem para Krishna, nem para uma divindade escolhida, né? Então tu vai estudar, né? Tu vai te esclarecer, Svadhyaya é isso, e aí o contato com a divindade da sua eleição, que é o Ishtadevata, tá? E aqui ele vai falar no próximo sutra de asanas, ó. A postura deve ser confortável e estável, tá? Estável e confortável. Aí ele começa a falar dessa ideia de que a postura asana deve ser estável e confortável. O verso 46. Deixa eu apagar aqui. Tá? A prática correta da postura das asanas. Olha só o que ocorre aqui. Ó. Isso aqui é muito importante para a gente que pratica Hatha Yoga, né? Postura correta é marcada pelo relaxamento das tensões e a coincidência da consciência com o infinito. Né? Então, existe um caráter também bem transcendental na ideia da postura, né? Um relaxamento e também um mergulho interno, uma absorção meditativa, isso que ele quer dizer aqui, ó. Uma coincidência com o infinito no verso 46. Quando isso é alcançado, deve-se praticar o controle da respiração. Aqui a gente já está em pranayama, né? Asana, pranayama. Yamas, niyamas, a gente viu ali, né? São os princípios morais e éticos, as observâncias e as disciplinas. Aí ele se dedicou 2 sutras aqui, dando as características das asanas, o que ela faz com a gente e o como deve ser, né? Deve ser estável e relaxado. E aqui ele faz o seu caráter, ele fala sobre o seu caráter transcendental no verso 47. Agora ele vai começar a falar de pranayama, tá? Lembra que são os passos, ó. 1, 2, 3, que é a asana, e aqui é o quarto passo, quarto anga, que é o controle da respiração, tá? Quando isso é alcançado, através das posturas, né, deve-se praticar o controle da respiração, que é a interrupção do fluxo de inalação e exalação. A gente pratica bastante exercício de respiração, né, justamente para ganhar uma consciência e um poder de respiração maior, para te conseguir fazer essa interrupção do fluxo entre a inalação e a exalação, que aqui nesse texto vai ser isso que é pranayama, né? A gente faz ali o Nadishoda, no Kapalabhati, né? E diversos outros pranayamas que são justamente para a gente ganhar essa consciência da respiração, para que possamos conseguir fazer essa interrupção do fluxo da inalação e exalação consciente, tá? E o yogin adquire a aptidão mental para a concentração, tá? Então, essa concentração aqui, ele vai falar de dharana, né? Dharana é um processo de concentração, que o processo do pranayama deixa a pessoa capacitada para esse processo do dharana. O recolhimento dos sentidos é como a imitação da forma essencial da consciência por parte dos órgãos dos sentidos, que são separados dos seus objetos. Tá? Então, esse daqui, ó, que é o Sutra 54, que é o último, esse daqui ele vai falar de pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos. Então, quando tu pratica yama, niyama, asana, pranayama, tu vai chegar até aqui, ó. Tu vai recolher os teus sentidos. Então vai ser um processo já de devolução, né? Todo aquele teu esforço já está sendo recompensado.
porque os teus sentidos já estão equilibrados. Lembra que a gente falou lá dos gunas, né? Da ansiedade, da atividade. Falou dos kleshas, das aflições humanas. E aí ele vai falar depois do controle da respiração, aí tu vai encontrar o recolhimento dos sentidos, que é assim, vamos dizer, a ponte, né? Tu praticou esses yamas e niyamas, asanas, pranayamas, são 4. Esses 5 aqui, que é o pratyahara, esse aqui que a gente está vendo aqui no verso 54, é a ponte para a gente... tudo aquilo que vai vir agora, a partir de agora, é o que o yoga nos devolve, né? Aqui ele já fala de concentração, ele já antecipa um pouco. Concentração é a parte, é o sexto anga, né? O sexto passo. Depois de pratyahara, vai vir a concentração. Então, a partir daquelas práticas ali, a partir da tua sadhana, tu começa a adquirir concentração, né? Aí tu começa a fazer um recolhimento dos sentidos, a meditação, depois o êxtase. Mas isso vai ficar para as próximas aulas, tá? Isso foi essa aula final. Queria pontuar o restante aqui para vocês do Ashtanga Yoga de Patanjali. E aí nas próximas aulas a gente vai falar do Vibhuti-pada, que é o capítulo 3, tá? O que dá sequência ao Sadhana-pada. Depois a gente volta para o capítulo 1 e aí vamos dando sequência aos nossos estudos. E queria agradecer a presença de todos, espero que tenham gostado. Quem não assistiu às outras aulas, vai lá, assiste. E até o próximo encontro. Muito obrigado e namastê.